Chegar no Oswaldo Cruz, o hospital em Recife, para amanhã se internar. Isso foi num domingo de manhã e eu estava passando pela transição capilar, minha gente. Eu tinha acabado de fazer o Big Shop, que é cortar o cabelo da parte lisa e deixar só a parte cacheada. Ficou bem curtinho, vocês estão vendo? Eu sempre fiquei fotografando tudo, minha gente. Eu tô narrando esse vídeo aqui para você estar lembrando. Tem momentos aí que eu estou chorando. Mãe, as fotos não estão em ordem organizadazinha, sabe? Aí mãe tinha acabado de voltar da cirurgia. Ela fez esterectomia, tirou o útero e um dos ovários, né? Ficou com um ovário. E aí eu dormindo no chão, né? E eu não coloquei as fotos por ordem, não, tá? Na hora que eu fui editar esse vídeo, ficou tudo bagunçado. Mas aí dá pra vocês ir entendendo mais ou menos. E fica bem claro aí que eu nunca, em momento nenhum, eu menti, né? Eu jamais iria inventar uma história dessa, né? E brincar com um assunto tão sério desse. Aí era manhã, caminhando no hospital, porque ela ficou 12 dias após a cirurgia sem fazer cocô. E aí provavelmente iria ter que abrir de novo, né? A cirurgia. Mas Deus foi tão bom que não precisou. Mas aí aconteceu que manhã passou muito mal e teve que ir para UTI no dia de ter alta, depois que aplicaram uma medicação nela. E esse assunto ele mexe muito comigo porque eu fiquei muito revoltada com isso. Por conta dessa medicação, eu me sentia muito culpada porque eu que orientei que manhã fosse fazer a cirurgia, né, a esterectomia, porque eu tinha medo de perder manhã igual eu perdi vó, né? A barriga dela ficou muito inchada, vocês estão vendo? Tava parecendo que ela tava grávida. E aí manhã começou a passar muito mal, vomitar. E eu com medo de perder manhã também, né? Minha gente, eu me desesperei, vocês nem imaginam. Olha como eu tava magrinha. A correria cuidando de vó, cuidando de manhã, eu acabava ficando sem comer. No hospital também a comida não é boa, vocês sabem, né? E aí eu fui emagrecendo bastante. Eu cheguei a pesar 40 quilos. Vocês acreditam? Quase que eu morro, mas graças a Deus, Deus honrou a gente. Teve um período também que manhã passou mal de novo lá no hospital e teve que colocar a sonda nasogástrica, né? Porque ela tava com a barriga muito inchada. E aí, como ela não tava conseguindo fazer cocô, né? Isso foi uma das estratégias que o médico fez, né? Foi tirar o líquido da barriga dela, né? Por a sonda do nariz. E aí, da lavagem também, não. Aí, ó, mostrando para vocês todas as medicações que eu tirava para mim saber quais eram as medicações que a mãe estava tomando. Depois eu pesquisava tudo no Google, que eu sempre fui muito curiosa nessa parte. Inclusive, eu ainda tenho vontade um dia de fazer uma faculdade para a área da saúde, vocês acreditam? Porque eu sempre me identifiquei muito com isso. Gosto bastante. Não como enfermeira, sabe? Mas como assistente social para trabalhar em hospital e estar mais perto do pessoal, entendendo um pouco mais das necessidades. Porque às vezes muita gente é igual a gente do interior e passa por muita dificuldade lá. Umas delas minha gente, a gente ficar sem roupa. E vocês vão ver mais pra frente que eu não tinha roupa para vestir. Eu lavava esse vestidinho meu aí florido, né? Eu lavava ele e eu pendurava ele no negócio do soro para ele secar perto do ar-condicionado, porque assim eu já vestia ele de novo, né? Lá tinha uma igrejinha, lá no Oswaldo Cruz tinha, não, essa igrejinha ainda existe no Hospital Oswaldo Cruz em Recife. E aí, sempre quando dava, que aí o médico liberava, a gente descia para a mãe esparecer um pouquinho, né? E ficar mais um pouco animada. E foi basicamente isso, minha gente. Foram 12 dias de correria e de sofrimento, né? Mas Deus honrou a gente, graças a Deus. Faz 4 anos, tá? E saiu, ó, aí o vestidinho que eu falei pra vocês, ó, onde é que eu pendurava ele pra ele secar no ar-condicionado pra eu vestir de novo, porque eu só tava com um pouquinho de roupa, né? Não tinha roupa pra vestir, não tinha nada lá, porque é distante aqui onde a gente mora no sítio, né? Não tinha ninguém pra levar também. Depois de alguns dias, foi com a minha família de Recife, foi me ajudar novamente, igual sempre eles me ajudam, e levou lençol, uma toalha de banho, e levou uns vestidinhos para a manhinha, né, que a manhã tava precisando, eu também, e a gente foi vivendo assim, com doações de um, doações de outro, durante esse período, tanto do período que vó passou internada, quanto no período de manhã. Nesse vídeo aí eu tava muito feliz, e mostrando ao meu marido a foto, né, que nesse dia vazou uma cama, né, vagou uma cama, aliás, e aí eu consegui estar dormindo em uma caminha lá de hospital, né? Porque não tinha paciente. Aí manhã também tava mais quentinha, né? Porque fazia muito frio nessa sala. E aí minha avó levou esse cobertor. E aí eu mostrei pra vocês também minha avó, né? Esse vídeo aí, essa foto aí não ficou nem boa. Porque essa foto tava muito nervosa no momento que manhã tava sendo transferida às pressas pra UTI. Depois que aplicaram uma medicação nela e manhã teve uma convulsão e passou muito mal. E o que eu passei lá, eu não desejo para ninguém, como é que a pessoa tá de alta, esperando uma ambulância para voltar para o interior.
E aí, depois de uma medicação que com certeza foi algo errado, eu não botei pra frente, minha gente, porque a enfermeira me chamou e mandou eu calar a boca, né, deixar isso pra lá, e eu me calei, minha gente. Mas hoje eu tendo mais conhecimento, eu deveria ter colocado pra frente, ter chamado imprensa, porque isso não se faz. E aí eu saía fotografando tudo, porque eu me encanto com essas coisas de equipamento, sabe? Eu tava na UTI aí esperando pra entrar pra visitar amanhã. E nessa foto aí ela tinha acabado de voltar da UTI, tava meio grogue ainda, né, de medicação. Nessa foto aí a gente tava indo em um lugar que se chama CIR Diagnóstico. Quem é de Recife vai saber que os hospitais têm parceria com essa clínica para fazer tomografia com contraste. E mãe estava indo fazer uma tomografia com contraste para ver o motivo que ela estava com essa prisão de ventre, se foi algo, complicação da cirurgia, se precisava abrir novamente, né? E ela mostrando os braços dela tudo furado, né? Que as veias estavam tudo estourada. E eu fico imaginando como é que uma pessoa consegue falar que eu estou mentindo numa situação tão grave dessa, né? Jamais eu iria inventar uma história dessa e mentir com algo, né? Essas fotos são muito antigas, esse vídeo estava salvo no meu celular há muito tempo e eu nunca tive coragem de postar ele, né? Porque foi momentos assim que eu queria deixar guardado, foi uma lembrança boa, só que no final do vídeo tem as lembranças da minha avó que de certa forma ainda mexe muito comigo, né? Pra vocês verem como eu era magrinha, minha gente. Mãe aí tava se recuperando, já estava sem acesso, ó, esperando pra vir embora, né? Eu fiz uma trança no cabelo dela. Esse vestido foi minha avó de Recife que deu a ela, que a gente tava sem roupa, como eu falei pra vocês, né? E as fotos vão e vêm, que elas não estão em ordem cronológica, né? Elas estão tudo bagunçada, como eu falei pra vocês. E eu com meu cabelinho curtinho. Isso aí é minha bisavó, tá? Que faleceu também há muito tempo. Ela foi quem me criou. Nessa foto aí, a gente tava esperando o SAMU pra gente tá indo fazer revisão da cirurgia 15 dias após manhã ter se recuperado já e já tá de alta em casa, né? A gente voltou pra revisão, pra tirar os pontos, essas coisas, né? A gente tava aguardando na Secretaria de Saúde da minha cidade, da cidade da gente aqui pra gente ir, ó. Manhã toda no vestidinho, toda arrumadinha, ó. Meu cabelinho curtinho. E a gente tava muito feliz nesse dia aí, porque a cirurgia tinha sido um sucesso. Todas as vezes que às vezes eu ainda vou para o Oswaldo Cruz, né? Porque às vezes manhã precisa estar voltando lá. Inclusive ela deveria estar indo, mas ela botou na cabeça que não queria mais voltar no hospital, porque traz péssimas recordações. Mas aí vocês vão concordar comigo que se um médico fala que é para voltar para ter um acompanhamento, ela deve seguir a orientação do médico, né? Até hoje eu meio que brigo com ela nessa questão, mas ela é cabeça dura de certa forma, né? Mas eu ainda vou convencer ela pra gente ir lá a qualquer hora. Depois que a Eloane nasceu, ficou um pouco mais complicado. Mas aí eu vou ver se minha sogra fica com a Eloane qualquer dia desse pra gente ir lá, marcar uma volta com o oncologista de novo pra ele examinar amanhã e orientar se realmente tá tudo certo, né? Mãe ali tava rezando e eu sempre gosto de ir nessa igrejinha, minha gente, pra tá rezando. É uma igrejinha muito pequena lá no hospital. Na época eu tava precisando de manutenção, né? Tava bem velhinha. Mas sabe aquele lugarzinho mais simples, mais velhinho, que acolhe a gente e você sente a presença de Deus? Pronto, nessa igrejinha, eu sempre que eu estava desesperada, eu corria para lá às vezes, descia lá do quarto, descia lá nessa igrejinha e rezava. E eu saía com muito mais força para eu conseguir ficar e enfrentar tudo que vinha pela frente, né? Qualquer tipo de diagnóstico, qualquer coisa que viesse pela frente, eu tava com Deus e aí eu ia enfrentar. Manhã toda feliz aí, ó. Essas fotos foi outra volta, né? Porque sempre manhã ficou sendo acompanhada a cada mês. Primeiro a cada 15 dias, depois a cada mês, depois a cada 3 meses, depois a cada 6 e depois a cada ano. Só que ultimamente ela não foi mais lá. Acho que tá desde a pandemia, desde que ela nasceu, que a gente não foi mais lá. Porque minha gravidez foi de risco. Manhã parou para cuidar de mim, né? Então a gente não voltou mais para o oncologista, né? Que era para voltar todo ano. Então faz 2 anos que manhã não faz acompanhamento lá, sendo que ele falou que operou ela e que deveria sim ter um acompanhamento. Mas ela resolveu não voltar, né? Tava marcado pra gente voltar em uma data e a gente não voltou. E aí nessas fotos que vocês estão vendo, essas fotos foi logo em seguida, assim, dias depois da morte da minha avó. Manhã não tinha operado ainda nessas fotos. Foi o dia que eu fui para casa da minha avó, né? Do meu avô e fazer uma faxina lá, tirar as coisas da minha avó, colocar nas caixas, a roupinha dela, as coisinhas dela, né? E a gente fez pamonha, eu fiz a faxina, né? A gente tava tentando superar a perda dela, mas toda vez que a mãe tava fazendo fogo, fazendo a pamonha, a mãe era chorando, fazendo pamonha, varrendo a casa chorando. Tudo ela chorava, porque tudo lá lembra minha avó, né? Aí a casa ficou tudo bem organizada, minha gente, tudo bem limpinho.
Nessa foto aí, meu marido tinha caído de moto, estava sangrando pelo ouvido e foi transferido para o Agamenon Magalhães, em Recife. Eu fiquei com ele também lá no Agamenon, minha gente. E aí era minha avó viva, né, antes da doença, e aí já tinha falecido. Para vocês verem como essa doença acaba rápido, porque foi mais ou menos 2 a 3 meses. Minha avó perdeu muito peso rapidamente, ficou sem comer, vomitava bastante. E aí eu sempre fotografei tudo, né? Aí foi um dia que ela enterrou, ainda não tinha feito, né, a partezinha de cimento que fica do lado da cova, né? Só a cova no chão. E tá a data aí, ó, o ano de 2019, vocês estão vendo? Então jamais eu ia mentir com uma situação tão grave dessa. E eu sempre tirava essas fotos. Essas fotos, minha intenção não era para mostrar a vocês, tá? Isso era foto que eu ficava mandando para minha mãe no WhatsApp, para tá, tipo assim, dando notícias da situação do estado de saúde de vó, né? Mãe ia ficar ligando, e mãe, melhorou? Como é que mãe tá? No WhatsApp. E aí eu sempre ficava atualizando, mãe, olha, mãe, como é que vó tá? Olha, mãe, que vó tá com a boca aberta assim, ó, mãe, vó não quer comer, vó não tá me respondendo. Eu chamo vó, vó não responde. Isso aí, minha gente, foi eu fazendo curativo, que eu fazia o curativo de vó, depois da cirurgia, ver como tava o pé dela, minha gente. E nesse dia aí foi o dia que a gente cortou o cabelo de vó, e ela ficou com o cabelinho curtinho, né? O antes e o depois, para você estar vendo. Esse cabelo de vó foi doado depois para fazer peruca lá no hospital, tá? No CEON, que é a área de oncologia lá do Hospital Oswaldo Cruz. A gente levou no saquinho e doou o cabelo dela, que era um cabelo muito cacheado e muito volumoso, muito bonito, por sinal, muito lindo o cabelo dela. E aí eu tinha dado banho nela, tinha lavado o cabelo, e eu chamei o rapaz para vir aqui. E eu sempre gostava de brincar com ela. Olha o que eu fiz, eu pintei o cabelo dela seco e ficou assim, ó, esse fuá de cabelo. Aí ela disse assim, tira uma foto pra eu ver como é que tá. Aí eu tirando onda, ó, brincando com ela, dizendo, Maria, que tanto cabelo, vó, o cabelo pra 10 cabeças. E ela ficava rindo, ó. E aí essa cama que ela tá dormindo é a cama que hoje em dia a mãe dorme, tá, minha gente? E o mesmo colchão que de antigamente. A gente só trocou de colchão atualmente, né? Recentemente a gente comprou outro colchão. Aí ela tava com a unha pintada, por isso que ela tava com a mãozinha assim, ó. Que ela era vaidosa e eu sempre gostei, ó. Eu pintei a unha dela, eu colocava os algodãozinhos pra separar a unha e eu tô mostrando que eu tinha acabado de pintar a unha dela de rosa. E aí ela sempre gostava dessas unhas rosa, minha gente. E lá no hospital as enfermeiras tudo elogiava as unhas dela. E ela falava, foi ela que pintou, foi minha neta que pintou. E ela tem umas unhas muito bonitas, né? E ela sempre gostava de pintar de uma única cor, que era rosa. Aí sempre as enfermeiras gostavam dessa cor. E aí ela estava pronta para descer para a cirurgia, né? Por isso que eu disse a vocês que o vídeo, as fotos não tá em ordem, né? Tipo assim, eu já mostrei para vocês o pior, para depois eu mostrar o antes. Ficou tudo bagunçado, mas acho que dá para vocês entender. Nesse caso aí foi a cirurgia da virilha, né? Que eu relatei para vocês que o câncer começou no pé. E depois subiu para a virilha e depois a gente descobriu que estava com muita metástase. Metástase é tipo tumor por todo o canto, tá? Por todos os órgãos, por vários lugares. E ela nem conseguiu fazer a quimioterapia mais, porque ela não resistiria à quimioterapia, né? Ela não tinha mais força porque a doença estava muito avançada. Quando a gente descobriu. Essa é uma senhorinha lá que até hoje eu tenho uma amizade com ela, minha gente, Dona Francisca, é minha segunda avó. E aí nessa foto ó, tá mostrando o caroço, o tamanho que estava antes de fazer a cirurgia, né? E o do pé também tava com curativo, mas aí não tava operada ainda, tá? E aí minha avó já tava ficando magrinha, né? Ela era uma morena muito forte. O caroço aí, ó, eles faziam curativo e aí não tinha operado ainda, né? E ela sempre muito forte, muito animada, muito confiante, achando que ia operar e ia ficar boa, né? E a outra senhorinha do outro lado, ó, que eu fiz amizade, parecia ser minha avó também. Nesse dia eu tava muito feliz mandando foto pra mãe. Essa foto eu mandei no WhatsApp. Eu me lembro que eu disse, amanhã, hoje eu vou dormir numa cama. Não vou dormir no chão, não. Ou numa cadeira. Graças a Deus tem uma cama. Eu forrei e deitei, minha gente. Era tão bom quando tinha uma cama vaga lá pra gente deitar no hospital, pra gente descansar a coluna. Ninguém merece ficar dias sentadas e dormir sentada numa cadeira. Ou no chão, né? É muito frio e muito duro o chão. Eu quase enlouqueço lá, assim, de tanta dor nas costas. E aí, minha avó estava esperando para fazer uma tomografia com contraste, né? E eu estava mostrando para a manhinha por onde é que colocaram o contraste nela, por essa mangueirinha aí, ó. E depois ela entrou na sala de tomografia para fazer a tomografia. E ela e essa outra senhorinha eram um grude só, as duas. Brincava. E o combinado delas era depois ela vir para cá para visitar a avó, né? Aqui
depois que as duas melhorassem. Nessa foto que acabou de passar para vocês, minha gente, foi onde tudo começou. Para vocês verem que esse calozinho, esse negocinho aí, vocês dão pausa, vocês vão ver que é uma coisa tão simplesinha, mas era ali que estava o câncer. Foi dali que o médico fez a cirurgia e descobriu que era um melanoma. Só que aí do pé subiu para a virilha, da virilha pegou o útero e saiu pegando todos os órgãos dela, né? Já estava muito alta, até no pulmão já tinha tumor, tá? Quando a gente fez a tomografia, o médico resolveu não mexer mais porque estava muito avançado. E aí eu estava no corredor, que eu sempre ficava no corredor chorando, escondido dela, né? E ela lá deitada. Eu corria para esse corredor aí, minha gente, pra ninguém ver eu sofrendo, né? Eu chorando, porque eu não queria que ela percebesse que eu tava nervosa, né? Porque eu tinha escutado do médico que a partir daí era só paliativo, que não tinha mais o que ser feito, que não adiantava mais fazer quimioterapia, radioterapia, nenhum tipo de tratamento, porque era só, ela tinha no máximo 3 meses de vida e era só dar carinho e atenção a ela, porque não tinha mais o que ser feito. Então você ouvir isso de um médico é muito triste, mas aí tinha força, né? Porque eu não queria contar para ela o diagnóstico, né? Então eu ficava animando ela, né? Dando esperança, né? Mesmo sabendo no fundo que não ia ter jeito mais, né? E aí eu sempre mostrava para a manhã no WhatsApp, ó, amanhã tem uma cama hoje, eu vou dormir hoje eu vou descansar, né? E mãe ficava, graças a Deus que tu conseguiu uma cama. Aí ela já estava bem debilitada, né? A gente sempre ficava indo para Recife para ela ficar sendo acompanhada com o médico a cada 8 a cada 15 dias. E as viagens cansavam muito ela, tá? Então tem muitas fotos aí que eu fiquei mostrando para vocês, né? E não tá em ordem. Mas aí vocês pausam lá o vídeo na partezinha do pé dela, né? Esse dia aí ela tava muito ruim, né? Já foi chamado a família para se despedir. E ela começou a inchar, né? E eu mandava foto para a manhã chorando, desesperada, né? E ela também acordava às vezes gemendo de dor, tinha que dar morfina. E quando dava morfina, ela ficava assim, ó, muito fraca e dormia, né? Porque morfina é forte, né, minha gente? Aí quando ela tomava morfina, ela sem comer, aí ela acabava dormindo. Nessa foto aí, o médico foi examinar, ele falou, ó, manda a família vir se despedir, porque aí já tá nas últimas. E aí foi quando eu mandei essa foto pra mãe, e a mãe disse, oxe, Deus já levou mãe há muito tempo, Cleide, ela já tá com cara de morta. Não tem mais jeito não. Aí era aquele desespero. Eu e manhã no WhatsApp, meu Deus do céu. Manhã não dormia em casa, nem eu dormia lá no hospital, porque eu ficava horas e horas conversando com manhã. E aí, nessas fotos também, já foi o dia da faxina, né? Que tá tudo misturado, como eu falei pra vocês. Isso era a cama da minha avó e do meu avô. Que hoje em dia é só meu avô que dorme nessa cama, né? Claro. E eu tinha lavado a casa, espanado, tava tudo limpinho, porque a gente tinha tirado as coisas dela do guarda-roupa e colocado tudo em caixa, né? Alguns dias a gente doou o radinho do meu avô, minha gente. Você quer ver meu avô feliz? Dê um rádio pra ele, ele adora rádio. Aí ele sempre tem esse radinho aí, 5 horas da manhã ele já liga pra estar escutando os forrozinhos dele, né? Que passa na rádio, ou se não as notícias que passa de 5 horas da manhã. E aí eu tava mostrando, né, que a casa tava toda limpa e arrumada lá no sítio. Essas fotos é a casa do sítio, tá? A casa do meu avô. Esse é o quarto do meu tio, é a cama do meu tio. Meu avô ali, alguma bacia de cuscuz. Não, era por cuscuz não, minha gente, era pamonha nesse dia. Eu voltava com uma bacia de pamonha. Saiu a radiola do meu tio dentro do quarto, pra ele escutar som dentro do quarto, e a roupa dele dobrada, né? E o sofá com as almofadas, eu forrei as camas, e ficou tudo muito limpinho e organizado lá no sítio. Ó, manhã tava colocando água ali para esquentar para eu tomar banho de noite, que nesse dia a gente ficou lá no sítio, né? E aí, volto de novo ao sofrimento, né? Antes de vó falecer, eu chorando, mandando foto pra mãe desesperada. Mãe chorava daqui, eu chorava de lá. E aí, nessa parte aqui do vídeo, já começa a parte da reforma. Nessa reforma aí, minha gente, vó estava viva ainda, porque a intenção da gente era que vó ficasse nesse quarto, que hoje em dia é meu ateliê, tá? Então, ela tinha feito um empréstimo para que esse empréstimo na aposentadoria conseguisse arcar com o tratamento dela, né? Porque a gente às vezes precisava fazer um exame ou outro, comprar uma medicação ou outra. Aí a gente estava tendo muitos gastos, então ela fez um empréstimo e a intenção dela era, quando ela melhorasse do câncer, ela ficar morando com a gente aqui em casa. Então a gente precisava ter um quartinho para ela. Foi assim que a gente teve a ideia de fazer aquele quarto que hoje em dia é meu ateliê. E ela estava na sala por enquanto, né? Aqui nessa cama de manhã, que ficava na sala antigamente, porque não tinha o quarto de que é agora o quarto da sala. Quem me conhece minha casa sabe do que eu tô falando, né? Vai lá ver um tour da minha casa. Aí ela ficava por enquanto na cama que é de manhã. Manhã dormia no colchão no chão. E eu dormia com meu marido no quarto, porque não tinha Loana ainda. A gente fez esse quarto no quintal, né?
que é meu ateliê, que seria para a avó ficar. Mas aí nem deu tempo finalizar o quarto, porque ela faleceu antes disso, né? E a gente não esperava que fosse tão rápido assim, mas a doença estava muito avançada, tá? Então, eu fui mostrando etapa por etapa aí da reforma, né? Do antes e depois, ó, aí do quartinho que foi feito, né? Minha casa era bem simples, a gente começou reformando aos poucos. Então, para vocês verem, o quarto, ele ficou mais ou menos pronto, o banheiro ainda não tinha chuveiro, não tinha nada. Eu fui fazendo aos pouquinhos, né? Fui tirando o dinheiro do salário de maternidade, fui arrumando aqui, arrumando ali. Esse é o gatinho que tinha lá na casa de vó, né? Esse gatinho era dela, mãe aí, ó, nesse vídeo. Mãe aí nesse vídeo não, nessa foto mãe não tinha operado ainda. Um monte de bagunça aí no chão, eu tinha acabado de pintar com tinta branca, não tinha PVC ainda, era na telha Brasilite antes, essa luz aí, para vocês verem que eu reformei tudo depois, né? Porque sempre há conversa também, que na época que eu cuidei da minha avó, o povo achava que eu tava comendo dinheiro da aposentadoria dela. Porque lugar de interior, né? Cidadezinha pequena, minha gente, lugarzinho pequeno, o povo fala de tudo, né? Aí o povo dizia, né, que eu tava cuidando dela e que eu tava comendo dinheiro dela para fazer reforma em casa, fazer umas coisas e fazer outra. Quando vó faleceu, o quarto nem pronto ficou. Eu que tive que pagar para finalizar o quarto depois de um período. Ali tava meus presentes de casamento, saí misturando, foi tudo nesse vídeo, que não tem nada a ver, né, minha gente? Era uma coisa que era triste, que não deixa de ser, porque quando eu vejo essas fotos eu lembro, mas ainda feliz, ó, porque aí nesse momento eu tava pronta para me casar. Meu casamento foi logo em seguida, tava marcado já no caso, né? Eu não quis também adiar, porque era um casamento comunitário. Foi logo em seguida, minha gente, quando como é que se diz? Minha avó faleceu, uns 2 meses depois a gente se casou, eu e meu marido, né? Manhã tava, depois, em seguida que eu me casei, manhã se operou também, então não tive nem tempo de a gente aproveitar a festa nem nada.